Hoje é dia 2 de março de 2023, são 7h25 da noite e eu estou gravando um vídeo referente ao jogo do dia 1º de março, ontem, pela Copa do Brasil, onde o Atlético Goianiense se classificou empatando em 0-0 com o Atlético Baiano, né? E com isso, pelo resultado ter sido um empate, o Atlético tinha direito a esse resultado, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas eu queria falar algumas coisas com vocês. Primeiro, fala aí, torcedores que assistiram aquilo. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E se você tá interessado em assistir um vídeo onde eu, como torcedor, vou comemorar, vou elogiar essa classificação ou qualquer coisa do tipo, eu sugiro que você assista outro vídeo do canal. Tem muitos vídeos aqui, tá? Legais pra você assistir, de outros pós-jogos. Enfim, ou que faça outra coisa da sua vida, porque não vai ser esse o caso. Eu não tô aqui fazendo esse vídeo pra elogiar o time, ou pra falar bem do time, tá? Galera, você assistiu o que aconteceu ontem? Você assistiu o jogo de ontem? Pensem o seguinte: o time que entrou em campo ontem contra o Atlético Baiano, que inclusive é bicampeão, né, do estadual deles, entrou em campo o time titular, beleza? O time titular do Dragão, que é aquele time que a gente já conhece, né? Quem é o torcedor do Dragão aí já sabe de cor. O Ronaldo no gol, Ramon e Lucas Gasal na zaga, Moraes pela esquerda e Rodrigo Soares pela direita. No meio entrou o Matheus Salles, que inclusive foi recém-contratado, segundo jogo dele. O Matheus Salles como primeiro volante, Raulney como segundo volante. Na verdade eles meio que faziam as duas posições. E o Shailon como armador. Na frente, Ayrton de um lado, Luiz Fernando do outro. E o Daniel, prata da casa, como o atacante. Galera, nós estamos enfrentando uma equipe que, por mais que seja campeã estadual, ela é uma equipe de menor nível técnico, uma equipe de menor orçamento, é uma equipe que tecnicamente ela é inferior ao Atlético Goianiense, contra um Atlético Goianiense jogando com seu time titular. E você assistiu aquela pelada que foi? Porque vamos lá, o jogo foi horroroso, principalmente para nós, torcedores do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense, o time que até o ano passado estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, que chegou à semifinal da Sul-Americana no ano passado, que chegou às quartas de final da Copa do Brasil ano passado, se viu dominado pelo Atlético Baiano. Não só dominado, como precisa ajoelhar e agradecer ao Ronaldo pela classificação, porque essa classificação aconteceu exclusivamente pelo ótimo desempenho do nosso ótimo goleiro. Não tem defesa, não tem lateral, não tem meio, não tem ataque que tenha feito o que o Ronaldo fez e tenha garantido o resultado como ele. O Atlético começou o jogo até com uma chance bem clara ali de frente ao gol, onde o Ayrton acabou chutando, a bola passou perto. E nos primeiros 30 minutos, o jogo foi um marasmo terrível, porque apesar do Atlético da Bahia ter tido uma chance também claríssima, onde o Ronaldo fez a sua primeira das diversas intervenções que ele fez durante esse jogo, depois disso o jogo morreu, ficou um jogo muito moroso, as equipes não conseguiam armar, o Daniel saiu em impedimento pelo menos umas 3 vezes ali nesses primeiros 30 minutos, mas mesmo assim o jogo ainda tendia para o lado do Atlético Goianiense conseguir chegar ao seu gol. Era o que mais parecia até nos primeiros 30 minutos. Depois disso, o Atlético da Bahia começou a pressionar mais o Atlético Goianiense. E aí, eu não sei explicar o que acontece com esse time. Eu já cansei de reclamar da formação tática com os dois volantes muito abertos e com esses laterais que não conseguem marcar. O Moraes Júnior e o Rodrigo Soares não são marcadores, eles são laterais de apoio ofensivo. Se você não vai manter a pressão ofensiva contra um adversário mais fraco, como era o caso, por mais respeito que a gente tenha ao Carcará, ao Atlético da Bahia,
O Atlético Goianiense é o time superior, tanto em ranking, por isso tá jogando com esse direito do empate, como até mesmo por toda a sua história, toda a situação atual, né, dos últimos anos aí. O Atlético tem mais time, tem um melhor elenco, enfim, era o time favorito na partida. Então, se você vai jogar contra um time mais fraco e você vai impor a sua parte ofensiva, você precisa fazer valer essa sua imposição com o time jogando no campo ofensivo. E o Atlético, o que ele fazia? Ele não conseguia armar jogadas em campo ofensivo. Ele ficava preso no meio e muitas vezes devolvia a bola ao adversário. E aí, quando você dá a bola ao adversário e tem muitos jogadores ofensivos, você fica com a defesa desguarnecida. A defesa fica vulnerável. E o Atlético da Bahia teve várias chances de conseguir fazer um chute, um cruzamento mais livre ali próximo da área. E com isso a gente estava sofrendo pressão do Atlético Baiano, cara. Com todo respeito ao Atlético da Bahia, mas não tem cabimento. Não tem cabimento você jogar com o time titular e tomar uma pressão como essa, cara. Nós fomos pro intervalo do primeiro tempo com o jogo equilibrado, mas pendendo pro time da casa. A situação que já estava ruim foi se degradando mais ainda na volta pro segundo tempo. Porque olha lá, o Atlético precisando ter mais poder ofensivo, o que o nosso treineiro fez? Ele pegou, tirou o Daniel e colocou o Bruno Tubarão, né? E aí com isso ele joga o Luiz Fernando pro ataque, né, como um centroavante, coloca o Bruno Tubarão ali para as pontas junto com o Ayrton. Sendo que isso nem era o problema não era esse. O problema era a armação da jogada, era a criação para que a bola pudesse chegar ao Daniel. E o Bruno Tubarão não é armador. O Luiz Fernando também não é, o Ayrton também não é, eles são jogadores de ponta. Não deu certo, porque no começo do segundo tempo, o Atlético da Bahia teve uma chance, o Atlético nosso goianiense também teve uma chance, mas depois disso, o Atlético Baiano aproveitou demais os espaços deixados pelo Atlético, pelo nosso Dragão, e aproveitava que o Atlético não fazia marcação. A marcação do meio de campo, os volantes, estava muito espaçada. O Rodrigo Soares e o Moraes Júnior deixavam uma avenida nas laterais. Sendo assim, o Atlético Baiano dominava as ações e dominava o meio de campo. O Emerson Santos, o zagueiro que estava no banco de reservas, reclamou e tomou um cartão amarelo. Daí, posteriormente a isso, a gente teve a lesão do Rodrigo Soares, que se machucou, entrou o Luan Salles no lugar dele, e no lugar do Ramon Menezes, o zagueiro, entrou o Emerson Santos amarelado. Qual é a merda que precisa fazer para essas pessoas terem consciência do que elas fazem quando estão em campo? O que tá acontecendo, cara, com o time do Atlético? O que tá acontecendo com esse elenco? O que tá acontecendo dentro do Atlético? Tem alguma coisa errada, cara, não tem base. Porque falta ao time uma seriedade de time profissional em muitos momentos, sabe? Você arrumar confusão pra tomar cartão amarelo no banco, cara. Você sendo praticamente o único zagueiro de ofício. Você tá de brincadeira. Ele entrou amarelado. O nosso treineiro ainda fez algumas outras substituições. Colocou o Jefferson para tentar fazer uma cobertura na defesa, porque o Atlético Baiano estava tendo todas as chances do mundo de fazer gol. E aí colocou o Jefferson para tentar recompor na defesa, já que o Moraes não faz isso. E entrou com o Igor Torres também no lugar do Ayrton. E aí já botando o Bruno Tubarão para a direita, né? E o Luiz Fernando voltando para ficar pela esquerda para o Igor Torres centralizar. Ele fez uma salada tão grande no time que o time ficou uma bagunça em campo. Não se encontrava mais, como tem sido de costume nesses jogos. O Atlético Goianiense simplesmente esquece como é que joga futebol quando faz alguma substituição, porque parece que o time titular é o único time que encaixa. E aí, cara, isso é problema de treinamento. Eu já falei 1, 2, 3 vezes. Pego mesmo no pé, tem gente que vai achar ruim, tem gente de diretoria do Atlético ou de qualquer coisa aí dentro do Dragão. Não me importa, porque eu não vou apoiar manter um treineiro na beira do meu time. Não vou apoiar manter um técnico que na verdade não é técnico, ele é um auxiliar. Ele não tem cacife para ser um técnico de um time que pretende subir
para a Série A. Não tem, cara. Ele não vai conseguir conduzir o Atlético a uma Série A. Ele não tem a capacidade para isso. Ele pode ser auxiliar, pode ser um funcionário do Dragão, mas ele não é um técnico para conseguir levar o Atlético, por exemplo, a umas quartas de final da Copa do Brasil, como foi o ano passado, ou levar o Atlético a subir para a Série A. Quanto mais ser campeão de uma Série B. Cara, não tem cabimento, ele não tem esse tipo de condição. O Atlético, para conseguir algo assim, precisa de um treinador com experiência de elenco. Precisa de um treinador que tenha um padrão tático definido, que consiga extrair de seus jogadores aquilo que eles têm de melhor. Não é contar com a sorte. Não é você pegar e ver a situação acontecendo dentro de campo e você não conseguir fazer uma mudança tática no time. Porque não adianta você ficar mudando peça e manter o mesmo estilo tático. Ele colocou o Bruno Tubarão, mas com esse Bruno Tubarão em campo, o Atlético precisaria então jogar com um time muito mais veloz, buscando as jogadas de velocidade. Botou o Luiz Fernando de atacante de novo, então ficou aquela bola que não se segura no ataque. Entrou com o Boraj Júnior e Rodrigo Soares. Quantos jogos o Eduardo Souza vai precisar perder ou jogar mal para entender que dois jogadores ofensivos nas pontas geram uma avenida na defesa? Quantos jogos ele vai precisar fazer isso? Será que ele não reconhece o elenco que ele tem? Será que ele não sabe que o Boraj Júnior é um lateral ofensivo e o Rodrigo Soares também? Por mais que o Rodrigo Soares pouco faça, ele não faz praticamente nada no ataque, porcaria nenhuma na defesa. Então, o que precisa para entender que o time tá mal treinado? Como, por exemplo, a cobertura no meio de campo. O Haldney e o Matheus Salles, batem cabeça, porque eles jogam na mesma posição. Então eles sempre estão muito próximos ou muito distantes, não conseguem fazer a cobertura corretamente um do outro. O Thiago Medeiros tá pedindo passagem, cara. Ele é um primeiro volante eficiente, que ele faz aquela posição, e aí você pode entrar, por exemplo, com um Mikael ou com o próprio Matheus Salles como um segundo volante para tentar botar um pouco mais de poder ofensivo até no meio, para auxiliar o próprio Shailon, que fica sozinho, isolado, tendo que pensar as jogadas, porque o time não tem cérebro para pensar. O time não tem cérebro para armar as jogadas. E aí o resultado é que a gente toma uma pressão na Copa do Brasil jogando contra um Atlético baiano. A gente toma pressão de um Iporá, que a gente ganhou de 1-0, mas teve a oportunidade de perder ou de empatar aquele jogo, cara. A gente toma 4-2 de um Goiânia. A gente perde de 2-1 em casa para um Anápolis. Isso é o resultado de você colocar na beira do campo um treinador incompetente ou ineficiente. O Eduardo Souza é um ótimo auxiliar. Ele pode complementar o trabalho de um treinador com mais experiência. Ele pode ter seus conhecimentos, mas ele não consegue ainda colocar em prática. Falta casca, falta costume de estar à beira do campo num time tão importante. Porque ele é um auxiliar, já treinou o Atlético várias e várias vezes, mas ele ainda tem aquele DNA de auxiliar que faz o que pode, cara. Começa a temporada com um planejamento técnico, mas com um técnico de verdade. Pegar o Eduardo Souza, cara, ele já trabalhou aqui no Atlético há muito tempo, mas ele não é o técnico que o Atlético precisa. Eu já falei isso várias vezes. O técnico que o Atlético precisa é um técnico com mais experiência de Campeonato Brasileiro Série B, de Copa do Brasil, um técnico que saiba aproveitar as características dos seus jogadores da base. A gente precisa desse tipo de treinador. O Eduardo Souza não é. Ele não vai nos levar a lugar nenhum. E claro, eu estou falando isso torcendo para estar errado. Eu gostaria muito que daqui a 6 meses eu esteja elogiando o Eduardo Souza e pedindo desculpas pela minha primeira impressão, pela minha impressão atual, sabe? Eu vou gostar muito disso acontecer. Mas nesse momento, cara, eu não consigo defender. Assistindo uma pelada daquela, eu não tive paciência pra vir aqui depois do jogo e fazer um vídeo pra vocês. Sinceramente, eu tinha mais o que fazer. Eu saí pra jogar futebol com os amigos, saí pra ficar com a minha esposa. Eu vou fazer outras coisas, cara. Eu não vou perder meu tempo aqui repassando a nojeira de jogo que eu assisti. E por sorte, e principalmente por competência do nosso goleiro Ronaldo, nós não saímos de lá desclassificados.
Fui rapidinho ver pra vocês qual é o próximo adversário do Atlético na Copa do Brasil. É o Volta Redonda, time que hoje joga a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que vai ser? Você acredita, você torcedor do Atlético, acredita que o Atlético vai ser dominante com relação à Volta Redonda? Vendo os últimos jogos do Dragão, eu torcia por uma classificação tranquila contra o Atlético Baiano, mas não aconteceu. E eu nem vou entrar no mérito das outras equipes goianas que também passaram alguns sufocos. O Vila Nova, por exemplo, aqui, Vila Nova empatou em 1 a 1 com o Real Noroeste. O Goiás também empatou em 1 a 1 com o Asa de Arapiraca, saca? Então todo mundo passou dificuldade, mas eu não tô nem aí pra todo mundo. Eu tô aí pro meu time. E o ver o meu time jogar como ele jogou nessa quarta-feira, cara, foi doído, foi lamentável. E todas as vezes você fazer substituição no segundo tempo e essas mexidas só piorarem o time, me desculpe, cara, minha confiança vai pro ralo. Vai pro ralo. Então, galera, ó, tem o jogo aí contra o Iporá, né, o jogo de volta no Acioli, vou estar lá e vou trazer vídeo pra vocês. Depois nós temos essa segunda fase aí, né, da Copa do Brasil, onde a gente pega o Volta Redonda. E enquanto a diretoria do Atlético não cair a ficha de que Eduardo Souza, pelo menos hoje, não é técnico para levar o Atlético aonde o Atlético quer chegar, que são as fases decisivas da Copa do Brasil e o acesso à Série A, enquanto isso não acontecer, a confiança fica lá embaixo. O que eu vi foi um Atlético Goianiense perigosamente vulnerável na defesa, sabe? Numas laterais que nem conseguem fazer um apoio efetivo, nem conseguem fazer uma marcação eficiente. Então assim, cara, sabe, é preocupante, é difícil, cara, ser positivo. Eu queria muito poder vir aqui com vocês e elogiar o técnico, sabe? Elogiar a formação tática do time. Mas o que a gente viu ontem não tem como, cara, não tem como a gente elogiar. Sabe, fica difícil fazer algum tipo de elogio. O que eu espero é que haja evolução tática nesse time, principalmente de seus reservas, porque afinal todo o segundo tempo é a mesma coisa. O time muda e fica ruim, fica pior do que tava. Então, cara, é isso. Se você concorda com o que eu tô falando aqui pra vocês, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se não concorda, também deixa aqui embaixo os comentários. Deixa qual é a sua opinião, sugestão do que você acha que o Atlético poderia fazer, ou até mesmo aqui pro canal, o que a gente poderia trazer aqui pro canal de conteúdo. Eu fico muito feliz com a sua participação e com a sua opinião aqui também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê aí nos próximos vídeos, vão ter outros jogos, eu vou trazer aqui pra vocês. Do pós-jogo, peço desculpas por não ter trazido o pós-jogo no mesmo dia, mas eu confesso pra vocês, como eu falei aqui nesse mesmo vídeo, a vontade de fazer pós-jogo daquela pelada lá, sinceramente, eu preferi jogar jogar meu futebolzinho com meus amiguinhos lá à noite. E aí, enfim, trouxe o vídeo aqui pra vocês, minha opinião, torcendo por dias melhores, torcendo por um técnico mais eficiente. Se não pudermos ter isso, torcer para que esse técnico consiga evoluir o time taticamente e também evoluir sua própria maturidade à beira do campo para conseguir mudar o time de maneira eficiente, para que o time no segundo tempo, após as substituições, melhore e não piore como está sendo atualmente. É isso, galera. Fique com Deus. Um abraço do torcedor atleticano.